Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Este é um momento da ministração da palavra de Deus e está conosco diácono Júlio César Biana. Nós já se conhecemos mais ou menos, eu acredito, uns 20 anos. E vamos, ouvir a palavra de Deus, que vai ser ministrada, como eu disse, pelo diácono Júlio César Biana. Tenho certeza que, Deus já o capacitou, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com a inteligência, com bom raciocínio, com bom intelectual, e vai passar aí uma mensagem, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, uma mensagem clara e fácil de você entender, de você absorver. Amém? Glória a Deus. Então, a partir desse momento, o irmão já está com a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos que ouvem essa programação. É um motivo de muita alegria estar aqui novamente nesse programa aqui com o meu amigo Marionei, que já nos conhecemos de uma longa data. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, com todos aqueles que ouvem a programação, a respeito do futuro. Nós muitas vezes nos preocupamos, o que será que vai acontecer no futuro comigo, E há um futuro eterno aguardando todo e qualquer ser humano. Esse futuro ele não vai ser o mesmo para todas as pessoas, mas eu quero aqui fazer 2 leituras, e nessas 2 leituras depois nós vamos estar ministrando e falando hoje sobre escatologia, as coisas futuras que vão acontecer daqui até a chegada do reino de Deus. Porque a nossa vida ela tem um propósito, Nós não vivemos, nós estamos emprestados nesse mundo. Jesus, quando ele orou pelos seus discípulos, ele disse, não são desse mundo, assim como eu desse mundo não sou. Em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, tem uma grande verdade, uma verdade muito importante para mim e para a tua vida, que vai dizer assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Essa é uma grande verdade. E veja que a morte ela não é o fim. Nem para quem obedece a Deus, nem para quem não obedece, nem para aqueles que não querem saber de Deus. Haverá um futuro eterno para todo e qualquer ser humano. Mas esse futuro eterno não vai ser o mesmo para todos. Para uns vai ser um futuro de vida eterna, para sempre, viver para sempre. Para outros, vergonha e desprezo também eternos. Então veja que é muito importante. E esse futuro nós estamos plantando hoje, na nossa obediência ou não. Infelizmente nós vivemos hoje em dia numa sociedade que faz um descaso com as coisas de Deus. E infelizmente um dia isso vai ter um preço. Às vezes as pessoas olham para nós, crentes, e pensam assim, mas capaz que eu vou ser crente, para que eu vou renunciar, deixar de curtir os prazeres da vida? Mas um dia a conta vem. Nós servimos a Deus e renunciamos o pecado, renunciamos aquilo que contraria a palavra de Deus, porque nós sabemos que há um futuro eterno nos esperando. Também, um outro versículo que eu quero compartilhar aqui, é o que o próprio Jesus falou, quando ele disse, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Veja que a primeira leitura que nós fizemos em Daniel, capítulo 2, versículo 2, ela fala sobre o que vai acontecer com as pessoas que morreram, o que estiverem mortas, quando Jesus voltar. Aqui fala sobre as pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Um será levado, outro será deixado. Eu quero então partir falando sobre os sinais da vinda de Jesus, que está em Mateus capítulo 24, no versículo 3. Os discípulos de Jesus perguntam para ele, estando assentado no Monte das Oliveiras,
chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus vai responder, daqui para frente vai ser a resposta de Jesus. Veja que Jesus, ele vai, entre as coisas que ele vai dizer, ele vai falar: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui, Jesus ele está falando sobre religiões, né? Hoje em dia nós vemos muito, tem religião para tudo que é gosto, né? Tem igreja para tudo que é gosto, e tem, inclusive, a gente vê algumas aberrações aí, que tem, por exemplo, tem a igreja evangélica dos gays, né? Inclusive que distorce a palavra, né? E tem uma Bíblia de estudo, inclusive, procurando buscar razões para isso, né? Então, existe igreja para tudo que é tipo de pessoa, né? As pessoas podem escolher, essa aqui me agrada mais, né? Mas a igreja que salva realmente é aquela que obedece os mandamentos de Deus, né? Então, quando nós optarmos por uma religião, nós temos que ver se essa religião realmente obedece os princípios de Deus e se ela vai realmente nos conduzir ao céu. E isso é algo dos nossos dias, é algo que está acontecendo, que Jesus profetizou, que nos últimos tempos haveriam muitas e muitas religiões, muitas opções disso. Também ele vai falar sobre guerras e rumores de guerras, né? Nós vemos desde 1914, aconteceu a primeira grande guerra mundial, e até hoje nós vemos, aí essas guerras que têm acontecido aí, em torno ali de Israel, né? Sempre vão haver, sempre estão havendo. Então, é um outro sinal também. Vai falar também sobre doenças, né? Sobre pestes, né? Doenças. Nós vemos aí que quando a medicina consegue encontrar a cura para uma doença, aparece uma outra doença misteriosa e assim por diante, né? Porque isso são profecias que se cumprem, né? Terremotos, a manifestação furiosa da natureza, essas enchentes, todas essas coisas que a gente vê acontecendo, são coisas que mostram os sinais da vinda de Jesus. Jesus ele falou que essa geração, ele vai dizer que essa geração, a geração que presencia essas coisas, não passará até que chegue o fim. É claro, ele também vai dizer que acerca daquele dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Esses são sinais, né? Jesus aqui ele descreveu a sociedade que antecede os dias da volta dele. E a gente vê que praticamente nada falta, né, para se cumprir. Então, a qualquer momento Jesus pode voltar, né? E a pergunta é, será que eu estou preparado? Você já se fez essa pergunta? Se Jesus volta hoje, será que você está preparado para a volta dele? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Como vai acontecer, né? E o que vai acontecer com as pessoas que estiverem vivas e também as pessoas que estiverem mortas? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, ali o apóstolo Paulo ele está explicando, ele explica o que vai acontecer na volta de Jesus. Ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, né? É um acontecimento que nós aguardamos, né? É justamente por isso que nós servimos a Deus, né? Esperando e aguardando esse momento da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, em diante, vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, veja que aqui quando ele fala sobre os demais que não têm esperança, são as pessoas que não servem a Deus, que não querem saber de Jesus, né? As pessoas que acham que elas têm tudo o que precisam, né? Então, eu não preciso de Jesus porque eu tenho tudo que eu necessito, eu tenho um bom emprego, tenho um bom carro, uma boa casa, né? E as pessoas, então, assim acham que não precisam. Essas são as pessoas que não têm esperança quando elas morrem, né? Porque elas sabem que terminou ali. Tem uma ilustração, uma vez eu ouvi alguém falando sobre que alguém perguntou para um homem de Deus, né, um servo de Deus, que ele estava enfermo e essa enfermidade que ele estava quase morrendo, mas ele estava com uma aparência tranquila, né? E alguém pergunta para ele, mas tu não tem medo de morrer? Tu não está tão tranquilo, né? E ele vai dizer, olha, ele vai dizer assim, se eu viver, Jesus
vem me buscar. E se eu morrer, eu vou para junto de Jesus. Ou seja, em qualquer uma das duas hipóteses, eu vou estar com Jesus igual. Né? E é assim que nós não temos medo da morte por causa disso, porque nós sabemos que para nós a morte ela é a passagem apenas dessa vida para uma vida muito melhor do que essa, uma vida eterna, né? Eterna com Deus. Veja aqui na continuação aqui de 1 Tessalonicenses, vai dizer assim, ó, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala como se ele estivesse vivo quando Jesus voltasse. E é assim que nós temos que fazer também. Né? Aguardarmos para agora, né? Para hoje, né? Para o nosso tempo, a vinda de Jesus, estarmos preparados. E ali, então, ele não veio na época do apóstolo Paulo, né? Mas ele dá um exemplo do que vai acontecer com quem estiver vivo quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Veja que a volta de Jesus ela vai se dar em duas etapas. Na primeira, ele não vai pisar na terra, né? Ele vai surgir nos ares e vai simplesmente arrebatar o seu povo. E o que vai acontecer? Olha só. Os que estiverem vivos, veja bem, não precederemos os que dormem. Ele está dizendo. O que significa isso? Não precederemos os que dormem. Não chegarão a morrer. Quem estiver vivo, quando Jesus voltar, numa condição de obediência a Deus, não vai conhecer a morte, mas vai ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado. Né? E assim, e depois, juntamente com os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitados, olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, aí os que morreram em Cristo ressuscitarão, e aí aqueles que estiverem vivos com o seu corpo transformado, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Né? E esse é um exemplo. Veja que quando Jesus, na ressurreição de Lázaro, Jesus ele deu um exemplo do que vai acontecer, desse acontecimento. Quando a Marta ela fala para Jesus assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Jesus já havia falado para eles a respeito da ressurreição daquele dia. E Jesus vai dizer para ela assim, teu irmão há de ressuscitar. Mas ela diz, sim, eu sei, ele vai ressuscitar lá no último dia. Né? Mas Jesus vai falar para ela assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, como nós lemos aqui. Né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Né? E todo aquele que vive e crê nunca morrerá, como também nós lemos, que aquele que estiver vivo quando Jesus voltar, não vai conhecer a morte, mas vai ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado e vai partir então para a vida eterna sem ter conhecido a morte. Mas aí se pergunta também o que vai acontecer, né, com as pessoas que morreram, mas que não criam em Deus, né? Aquelas pessoas que hoje rejeitam a Deus. Né? O que vai acontecer com elas? Veja que nós lemos no começo ali sobre a ressurreição dos mortos, né? E ali falando que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui nós vimos a ressurreição das pessoas que obedeciam a Deus. E aqui, lá em Apocalipse, ele vai falar então sobre o juízo final. Esse é o fim que aguarda as pessoas que hoje em dia fazem descaso com as coisas de Deus. Veja que, quem sabe, as pessoas acham que não é importante, que não tem necessidade de adorar a Deus. Né? Muitas pessoas pensam que Jesus já morreu para pagar nossos pecados, então eu posso pecar à vontade, né? E mesmo assim eu vou sobreviver, mesmo assim eu vou obter a vida eterna, mas não é assim não. Veja que aqui, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Esses aqui não são os mortos, aqueles que estavam em obediência. Aqueles já foram arrebatados, já estão com Cristo aqui. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui eu imagino que dois livros, né? O livro das obras de cada um e o livro também
e um outro livro que é a Bíblia, né? Então, eu imagino a comparação. Jesus, quem sabe, com o livro das obras de cada um, e aquele livro das obras mostrando o que a pessoa fez de errado, porque ela vai ser julgada. Aqui é um julgamento. O crente, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui não estão os crentes, porque é um julgamento, e o crente não vai ser julgado. Eu imagino, então, dois livros, o livro das obras e Jesus julgando, mostrando, olha, isso aqui é o que tu fez, tá vendo? Isso aqui é o que tu fez. Mas, o que dizia no meu livro? Na Bíblia. Né? Na Bíblia. Aqui na Bíblia está dizendo que tu não podia fazer isso. Né? Então, veja que vai haver uma comparação, os livros das obras de cada um. Tá? Veja, que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E então, olha só. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, aqui, eu até brinco quando leio essa passagem, que aqui a morte morreu. Porque a partir daqui não vai haver mais morte. Aqui, quem tinha que ser julgado já foi, né? Então, daqui para frente é o reino de Deus. Veja, ó, mas aqui tem um alerta. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, veja que esse é um final eterno e muito triste para quem não serve a Deus, conforme nós lemos lá no começo, né? Todos que estão nos túmulos sairão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando Jesus ele fala sobre... algumas pessoas acham que no arrebatamento da igreja ali foi o fim, né? Que ali seria o fim, quando ele chega e arrebata a sua igreja, porque ele diz que um será levado e outro será deixado. Né? Mas o que acontece com quem será deixado? Quem será deixado vai, no caso, quando vai acontecer aqui na Terra o período do anticristo, que é a grande tribulação, também que se chama. É um governo, e esse governo ele vai ser de 7 anos literais, né? E é a última semana da profecia de Daniel. Daniel, quando ele orava pela libertação do povo de Israel, lá, de Babilônia, né? Veio Deus, ele mandou uma resposta, mandou o anjo Gabriel entregar uma profecia para ele. A profecia das 70 semanas. Dessas 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram. A última que falta se cumprir é a semana desse período do anticristo. Eu até vou ler aqui. Amém. Daniel, capítulo 9, versículo 27, vai dizer assim, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Né? Então veja que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, uma semana de anos, são 7 anos. Né? E na metade da semana ele vai fará cessar o sacrifício, ele vai proibir a adoração, porque o nome dele é Anticristo, desse governante mundial. É um homem que ele vai surgir como a solução para tudo, né? E as pessoas vão depositar sua confiança nele. Quando ele tiver todo o poder político e religioso nas suas mãos, ele vai mostrar quem ele é, nessa metade da semana. Só que nesse período, aqueles que hoje servem a Deus com sinceridade vão estar no céu, sendo preparados por Deus para depois a descida com Jesus para governar no milênio, né? Que aonde fala no milênio, ele fala sobre o milênio, no capítulo 19 fala sobre o milênio, que a gente não vai falar aqui, né? Mas ali fala sobre o milênio, e os que, no caso, foram arrebatados, vão ser preparados por Deus no céu, e os que ficaram, sim, os que ficaram vão participar desse período aqui, mas ainda vai ter uma chance, mas só que nesse período aí não tem o Espírito Santo para dar livramento, e aqui, em Apocalipse 20, né? Talvez tem pessoas que não gostam muito disso, de estudar, né? A Bíblia, né? a palavra. Só que a Bíblia, as pessoas querem saber o que vai acontecer com elas, né? Eu me preocupo com o que vai acontecer com o meu futuro eterno. Por isso que eu leio escatologia, eu gosto de saber, porque eu sei que existe o céu e é uma realidade. Veja aqui o que aconteceu, por exemplo, com aquela parábola do rico e de Lázaro. Quem sabe Lázaro falou um monte de vezes para aquele rico, né?
sobre Deus. Eu tenho tudo, capaz. Eu não preciso, olha só, o Deus desse pobre coitado vai fazer alguma coisa para mim, né? Então, quem sabe aquele rico desprezou as palavras de Lázaro, né? Quando falava a respeito de algumas coisas. Mas quando ele chegou lá, que ele estava no inferno, né? E Lázaro no céu, ele vai fazer um apelo, vai dizer para Abraão, manda que Lázaro só molhe a ponta do dedo, né? Para me refrescar um pouco. Né? E ele vai dizer, não, mas esse lado aqui não tem contato com esse aí. Ele vai dizer, olha, deixa eu voltar lá para mim poder falar para minha família, né, sobre isso, que isso realmente acontece, que o inferno existe, né? Mas ele vai dizer, olha, se eles não ouvem nem os profetas que estão lá, eles vão te ouvir. Quer dizer, é um caminho sem volta. Imagina que a chance que nós temos de nos arrependermos, né, e nos voltarmos para Deus é hoje, é agora, e é antes de nós morrermos, porque depois que morreu, é tarde demais. Né? E também, quando Jesus voltar, também é tarde demais. Então, hoje essa palavra ela é um alerta, né, para, quem sabe, muitas pessoas que estão aí se distraindo com as coisas do mundo. Jesus, ele fala lá em Lucas 21, no versículo 36 em diante ali, ele nos dá um alerta, né, para que nós venhamos, aleluia, ele vai dizer assim, ó, do 34 em diante, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Que coisas? Evitar essas coisas do período anticristo que eu falei aqui, né, que é um governo contra Deus. De evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Quando essas coisas estiverem acontecendo aqui, que nós estejamos em pé diante do Filho do Homem. Mas aqueles que ainda fizerem parte do período anticristo, que ficarem aqui, eles vão ter que alcançar a salvação através, dando a sua própria vida. Né? Veja que existe um comentário aqui, em Apocalipse, capítulo 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 e 16, que vai falar sobre o anticristo, dizendo assim, ó, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso vai estar acontecendo na terra, quando aqueles que foram arrebatados estiverem lá no céu. Um será levado e outro será deixado. Os que forem deixados estarão participando disso aqui, mas os que foram levados estarão livres, né, disso, estarão sendo preparados por Deus no céu. Veja, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal tem um comentário a respeito desses dois versículos, dizendo assim, ó, mortos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui diz assim, claro que aqui essa parte que eu vou ler aqui, ela é uma interpretação, né, de alguém, ela não é propriamente a Bíblia em si, mas ela é um comentário de estudo de alguém que fez essa interpretação, de um estudioso que fez essa interpretação, que diz assim, será baixado um decreto ordenando a morte de todos os que se recusarem a adorar o governante mundial e sua imagem. Noutras palavras, muitos que resistirem ao anticristo e permanecerem fiéis a Jesus, selarão a sua fé com suas vidas. Veja. Né? Também um sinal. O anticristo procurará obter o total controle econômico do mundo. Todo mundo será obrigado a adorá-lo e a receber um sinal na mão ou na testa, a fim de poder comprar ou vender, identificando assim os adeptos desta religião mundial do anticristo. Quem recusar aceitar o sinal será procurado para ser morto. É o comentário que está aqui fazendo a respeito disso. Mas, lá no versículo 20, veja que os que ficaram, né, ainda vai ter aqueles que vão realmente selar a sua salvação com a sua vida. E aqui fala sobre isso, os que se salvaram nesse período, que não foram arrebatados, não subiram, os que ficaram, né, um será levado, outro será deixado, foram deixados, mas conseguiram alcançar a sua salvação selando suas vidas. Dizendo assim, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E depois, é claro, de tudo isso, depois do juízo final, ali conforme nós lemos, né, depois desses acontecimentos todos aqui, aí sim, aí chega o nosso tão aguardado, aquilo que Deus intencionou para nós quando nos criou, que é um novo céu e a nova terra. Aí sim. Aí eu termino aqui lendo essa passagem, dizendo assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha só como vai ser. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, ou seja, não vai mais haver motivo para tristeza, né? As pessoas falam de governos de Lula e Bolsonaro, né? Mas o governante que eu aguardo é Jesus, né? Esse sim é o governante justo e que vai poder oferecer a felicidade para todos nós, né? Limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Imagina, não haverá mais morte, nunca mais morrer, é viver para sempre, viver 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, é nunca mais morrer, né? Nem pranto, não haverá motivo para tristeza, nem clamor e nem dor, né? Não haverão doenças, né? Porque já as primeiras coisas são passadas, né? E veja, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então, essa palavra de hoje é um alerta, né, para que a gente venha a nos voltar realmente, sinceramente, para as coisas de Deus. Veja que não basta nós simplesmente estarmos numa igreja também. Veja que Jesus também ele falou a respeito de pessoas que faziam a obra de Deus, faziam a obra de Deus, e que não foram salvos, quando ele diz assim, quando algumas pessoas que chegaram para ele e disseram assim: Senhor, não fizemos obras poderosas em teu nome, não curamos pessoas em teu nome, e ele vai dizer assim: afastai-vos de mim, vós, obreiros do que é contra a lei. Ele vai dizer: nunca vos conheci. Então não basta estarmos numa igreja, não basta ter uma carteirinha de membro. Eu costumo dizer que carteirinha de membro não é passaporte para o céu, né? As coisas de Deus, elas não são brincadeira, né? Essas palavras escritas aqui, elas não mentem, elas não brincam, elas são sérias, e o nosso futuro eterno está envolvido aqui nesse livro. Então que nós procuremos saber o que Deus quer de nós e procurarmos obedecer a Deus, né, para que nós possamos ter esse futuro maravilhoso no reino de Deus. Ok? Então, eu creio que é até aqui a palavra, né? Espero que tenha sido edificante para os ouvintes, né? E não vou passar, então, daqui. E louvado seja o nome do Senhor, agradeço por essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, diácono, né, Júlio César Biana. Vamos dar uma atenção aqui antes de eu comentar, né, alguma coisa, né, sobre ressurreição, sobre o arrebatamento, né, sobre a vinda do Senhor Jesus, para nós tirar algumas dúvidas. Vamos dar uma saudação aqui, né, os que estão aqui: Flávia Bueno, glória a Deus, Roberto Lopes, Rose Nunes, Cristine Biana. Minha filha. Sua Roberto filha. Lopes meu primo. A Arione da Rosa Velmude. Arione também, irmão Arione. Um abraço aí, irmão. Um abraço, Cristine. Um abraço, Roberto. E a Sandra Mara. Lucelena Leza. A minha esposa. Sua esposa. Lucelena. Ela botou aqui, ó: mas que bênção. O Cé... Não, esse aqui é o Celso Soares. Celso, meu cunhado. É.
A sua esposa é a Lucelena, né? Lucelena, isso. Lucelena. Por glória a Deus. Que ela botou amém, né? Que aqui pulou, né? Na hora que nós estávamos lendo ali. O Celso Soares, ele colocou: mas que bênção, meu cunhado, que Deus abençoe grandemente. Né? É isso aí. Então, o que eu queria saber, isso tudo vai acontecer num mesmo instante, né? É o que eu entendo. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 17. Fala assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Então fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Né? Tá falando aqui que ele vai descer do céu com alarido, né? E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sim. Tudo no mesmo instante. A volta de Jesus, ela vai se dar em duas etapas, né? Na primeira, ele vai surgir nos ares, não vai pisar na terra, e vai arrebatar a sua igreja. Tá, sim. E o arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela vem da palavra rapto. É uma coisa muito rápida, num piscar de olhos, assim, num flash. Ele vai. Tá, primeiro vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento. Dos salvos. Sim, isso. Daqueles que hoje estão numa condição aprovada por Deus. Aqueles que, né, aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem os princípios de Deus. Tá, mas nesse mesmo instante não vai acontecer também a ressurreição dos mortos? Sim. No caso. No mesmo instante do arrebatamento. O arrebatamento, dos salvos. Isso, o arrebatamento, os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram numa condição aprovada por Deus, quando eles voltar, eles vão ressuscitar com o seu corpo glorificado, e os que estiverem vivos vão ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado, conforme nós lemos em 1 No momento ali já do arrebatamento. E aí, tanto os mortos ressuscitados como os vivos transformados, né, eles vão ser arrebatados. Viu que tem um versículo que fala, né, que o nosso corpo ele vai ser transformado, né? Vai ser um corpo incorruptível, né? Um corpo sem pecado, né? Um corpo santo. Em 1 corpo santificado, né? 1 Coríntios capítulo 15, ali no versículo 51 por ali. Ali fala isso, diz assim que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Né? Sim. É 1 Coríntios 15, 51, diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Vamos só ouvir esse áudio aqui do João do Garimpo e eu já encerro a programação, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Marionei. Marionei, um pouco de ideia aí, né? Nós podemos ver, passa a todos os ouvintes, né? Quando vocês falam sobre arrebatamento, estamos falando sobre um rapto, e que o anjo vai tocar a trombeta aos quatro cantos da terra, significa do norte, sul, leste, oeste, tocará a cada canto um anjo tocará a trombeta de Deus, né? Automaticamente os mortos ressuscitarão, os que estão em Cristo. Amém, glória a Deus, né? Glória a Deus. Muito bom comentário. Bom comentário, né? O João do Garimpo, ele se formou agora há pouco tempo. Tava fazendo teologia. Aí se formou, né? Então tu vê a importância que é a teologia, né? A teologia é adquirir conhecimento da palavra de Deus, né? É o aprendizado da palavra de Deus. E é muito bom. Mas eu quero combinar com o irmão João do Garimpo. Quero combinar com ele para ele vir numa sexta-feira também, trazer um estudo da palavra, né, para nós, né, sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. De repente dá para o irmão vir junto também aí, colocar os irmãos aí
Nós três aí, né? Gente, Ó, tem faz 3 aí microfones, hein? Fizemos um podcast. Um podcast. Faz um comentário, Né? O irmão vem, o irmão João do Garimpo, né? E a gente faz um podcast aí sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Tá bom, vou encerrar que meu horário já foi. É isso aí então, irmãos. Muito obrigado a todos. Se Deus permitir, estaremos de volta sexta-feira que vem, às 6 horas da tarde, com mais um programa Vencendo na Graça. Tenham todos uma boa noite. Tenham todos um bom final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fui. Disseram que você não existia.